Olha, muito bem. Eu não vou falar, né, para a gente não se alongar muito, já vou passar diretamente, mas antes, quero lembrar vocês que sexta-feira agora a gente vai ter uma participação especial aqui no programa News 5.1, que é a presença do nosso coronel Braguin, que é o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia. Nossos debatedores terão a oportunidade de fazer perguntas, tirar dúvidas em relação à atuação da polícia. Enfim, Coronel Braguin, que é o comandante-geral da Polícia Militar, estará aqui no programa News 5.1 nessa sexta-feira. Não perca, que vai ser muito interessante, viu? Agora sim, Josinélio, 1 minuto e meio. A preocupação do Lula não tem que ser São Paulo, né? A preocupação do Lula é o Nordeste, e ele está despencando em tudo quanto é lugar. Se continuar dessa forma aí, o Lula não vai nem para o segundo turno, porque cada dia que passa diminui mais, e agora com essa fraude do INSS, só se você for muito simples, meu irmão, muito bobo, de votar no Lula que te roubou, porque defender o ladrão que me prejudicou é brincadeira. Muito bem, foi rápido, hein, Josinélio? Eficiência. Foi eficiência, é assim que eu gosto. Vou passar para o Amir. Amir, você que foi, que faz uma análise do cenário da política, que é uma pessoa muito bem, pontua muito bem aí, um posicionamento muito firme. Como que tu vê, a que você atribui esse cenário, que não é só em São Paulo, como o Josinélio falou, todas as pesquisas que estão sendo realizadas, o Lula está com uma aprovação lá embaixo. A desaprovação dele está maior do que a aprovação. Qual a leitura que tu faz? A que você atribui isso? Olha, o Brasil vem passando nesse contexto internacional, que tem reflexos locais. Não há dúvidas que nós estamos, a questão econômica é a maior, vamos dizer assim, nessa diminuição da popularidade. Ele está jogando terra em cima. Não há dúvidas que a economia mundial hoje está em crise, as guerras, etc. Essa outra questão, a política do Trump, né, a respeito dessas taxas de importação, exportação. Então, o que eu vejo nesse momento é que precisa melhorar. Se quiser, inclusive, vencer o pleito, precisa melhorar. E a melhora tem que, evidentemente, passar pela economia. Não tem como afastar a economia nesse processo. O que eu quero dizer é que o governo está com algumas dificuldades. Por exemplo, o Congresso, nós temos vários partidos que são contra, tem que estar negociando caso a caso, tudo ficou na conta do Lula. Quer dizer, o Ministério é fraco nesse sentido. O Ministério é uma colcha de retalho vindo de cada partido, um representante, e que não tem um elan, que não tem um elo de unidade, né? Então, tudo isso é um momento de baixa, mas eu não tenho dúvidas que haverá alguma recuperação, não se iludam. A gente fica achando que isso é permanente, mas eu acho que a política, sem altos e baixos, ela se move, ela não é um barco parado, ela navega em águas de mar revolto, muitas vezes. Muito bem. E aí, Chico? A que você atribui aí essa baixa popularidade, baixa aprovação do presidente Lula? Para mim, não é nenhuma surpresa. Desde 2023, nesse programa, eu venho repetindo que o governo iria cumprir as promessas de campanha. As pessoas diziam, o Chico, ele torce do contra. Não é torcer do contra. Eu falava que esse filme eu já assisti, esse filme eu já vi. É repetitivo, só que é repetitivo com qualidades piores ainda. Tá? Piores ainda. Então, não vejo, Amir, como melhora. Porque cada pesquisa que passa, cada mês que passa, o governo piora. Tá? Nós teremos... Eu passo a informação antecipada, para poder depois as pessoas... depois chego na hora, é fácil de falar. Eu venho falando desde o início do ano que o segundo semestre desse ano será muito pior, nós estaremos entrando em recessão. Nós estamos hoje, por exemplo, problema da pecuária, seríssimo. Tá? Nós iremos começar a patinar. Tá?
E é um governo que a preocupação dele agora é pôr debaixo do tapete os escândalos. Se o governo não tem nada contra, por que a preocupação dele querer segurar de qualquer jeito a CPI? O presidente da Câmara e do Senado, em menos de 3 meses como presidente, já viajaram com o Lula já a terceira vez, fora jantares, ou seja, para poder não permitir que venha a acontecer a instalação de CPIs. Então, se o governo está com medo, é porque algo deve. Porque se não deve, para que ter essa preocupação de querer segurar a CPI de qualquer jeito, negociando valores de emenda altíssimos? E aí o próprio governo é o culpado dos parlamentares, pôr no canto a parede, e o ano que vem já vai para 60 e poucos bilhões, né? A culpa de quem é? Do presidente fraco. Bem, Eu queria só... Irã, Chico, deixa eu só passar para o Irã, aí eu já passo para ti de volta. só porque o... Vai lá, então, Chico, vai lá. Serei rápido. Chico, essa questão da CPI, realmente a CPI é o direito das minorias, né? A minoria é 1/3. E com esse número, praticamente, a coisa se torna automática. Quer dizer, os presidentes podem não querer, mas há uma força maior que é a força da letra, né, da Constituição. Então, pode ser que a CPI ande mesmo com essa contrariedade. Agora, claro, tem alguns aspectos. Se há uma lista, CPIs, pedidos de CPIs da frente que podem paralisar algumas situações regimentais nesse sentido. Muito bem. Irã, doutor Irã Castiel. O doutor Irã Castiel não é só advogado, não. Ele é jornalista, é membro também diretor jurídico da FENACON, futuro médico, né? Tá fazendo meio. Rapaz, cara, eu acho que ele enjoa das profissões, sabe? Ele enjoa das profissões. Ele, não, eu sou advogado, não, agora enjoei, quero ser médico. Aí depois ele coloca na cabeça, não, agora eu quero ser, aí ele vai indo. E vai experimentando. E o legal é que onde ele vai, ele faz um trabalho muito bem feito, é um cara muito competente. Obrigado, Irã, a sua análise aí, como é que tu está vendo aí essa baixa aprovação do Lula? Sabe, Ricardo, é interessante porque é como se o presidente Lula fosse um jogador de futebol, é um ex-presidente em atividade. O mínimo que se esperaria de um presidente que tem um escândalo de corrupção dessa magnitude, com uma grande parcela da população prejudicada, e especialmente idosos, deficientes, né, pessoas que tinham benefício, né, de prestação continuada, esse escândalo, o mínimo seria pedir desculpa. E acho que essa desaprovação que a Paraná Pesquisa consegue identificar é por conta disso. Jogar para baixo do tapete vai redundar naturalmente nisso. A desaprovação dia após dia. E como o Chico bem falou, o cenário para o segundo semestre é muito pior. Porque o Brasil, anteriormente, tinha corrupções como o Mensalão, como o Petrolão, que não pegava no bolso do cidadão. O pastor Josinelli falou muito pouco, mas falou bem. Mexer no bolso do cidadão é diferente. Mexer com pessoas que têm pouco é diferente. Isso vai refletir lá na frente, na hora da lembrança do voto. E certamente é esse momento que talvez a esquerda não esteja identificando. O momento está passando e acredito, Ricardo, acho que por conta desse fim, o fim da história está acontecendo. O fim da história está acontecendo e eu acho que a ideia é tirar o máximo que der do país. É óbvio que nós vamos ter investigações, nós temos indícios, né? Não tem processo, não tem trânsito julgado. O Brasil é uma salada de frutas, porque você uma hora tem a coisa julgada, outra hora você tem a reforma da coisa julgada, você vai, volta, prende, solta, volta, sai, o presidente vem, vai. É uma instabilidade jurídica grande. Mas o Brasil passa por um momento de transição, e essa transição está acontecendo hoje por conta, especialmente, desse reflexo da corrupção, que nós esperávamos que não aconteceria de novo. E eu acho que o povo deu essa chance para esse governo Lula. E essa chance eu acho que vai acabar por conta também desse escândalo, porque nós temos ainda, não é, Chico, um ano e meio de governo ainda. Tem um ano de governo ainda. Tem muitos escândalos para vir, tem os Correios que está para vir. Olha, eu quero falar o seguinte para ti, Irã. Porque quando você vê, antigamente era muito mais fácil das pessoas serem manipuladas, né? Sim. Mas hoje as redes sociais, elas estão muito fortes. Sim. As pessoas deixam de assistir TV aberta para poder mexer no celular. As pessoas passam, isso já é estatística. As pessoas passam mais tempo no celular do que E sabe, Ricardo, uma coisa interessante também é que a IA,
tem feito com que as pessoas sejam curiosas, porque eu não preciso mais pesquisar no Google e buscar artigos. Eu pergunto uma coisa e ela responde. Então, a curiosidade está maior do cidadão brasileiro, do mundo todo. Todo mundo está sabendo tudo um pouco agora. É difícil de manipular agora, né? As pessoas agora vão atrás da informação. Viu, Ricardo? E tem um detalhe, né? O governo Lula é um desastre. Agora que está sendo revelado, como disse o doutor Irã aqui, mas antes eles eram um desastre desde o mensalão. E está amarrado no governo Lula essa questão da corrupção. O mensalão, o petrolão, agora o aposentão, né? É o filme, né? Que você falava. E outra, você vai ver no governo Lula o quê? Nesse momento eles estão fazendo de tudo para inocentar o Lula, como sempre aconteceu. Ele nunca sabe Lula de nada. não é o culpado. Ele nunca sabe de nada. Lula não sabe de nada. Todo mundo está nada. vendo que ele sabe, todo mundo sabe que ele está envolvido. O O irmão dele é governo do presidente, Lula né? é que manifestou tudo. O roubo foi no governo do Lula, mas o Lula está dizendo, não, eu sou inocente. Outro Como ponto. sempre aconteceu. E agora, por exemplo, o desgaste do governo. Eles são contra declarar o PCC e o CV como grupo terrorista. Eles querem que seja apenas narcotráfico. Não, gente, não é crime. Mas não é isso- somente um grupo criminoso organizado. 8 de janeiro é terrorismo, né? Mas o 8 de janeiro, a Débora que pintou de batom é terrorista. Quer dizer que o camarada que trafica droga, que mata, que rouba, que vai pronta num grupo pesado que é o PCC, ele não pode ser considerado terrorista. O governo disse isso. Mas a mulher que pintou de batom uma estátua, ela é terrorista. Então você vê assim, não há nenhuma lógica nesse discurso que o governo está defendendo. Todo mundo quer saber quem roubou os aposentados, que é a CPI. O governo é contra a CPI. Então o governo está indo contra tudo aquilo que a população de fato quer. E é por causa disso que ele despenca a cada dia. E agora, hoje, aumentou a taxa Selic para 14,75. Ou seja, a economia está dizendo que ela está gemendo. E a coisa tende a piorar cada vez mais. Então, Muito eu bem. não acredito nem nessa fala Muito bem, eu do senador vou ter Amir. que chamar A um coisa vai- intervalo